tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul vai exigir décadas de trabalho para reerguer o estado dos estragos causados pelas chuvas, né? Só que mais do que apenas reconstruir, é preciso também repensar a urbanização do estado. É o que defende Silvio Oxman, arquiteto, que conversa agora com a gente ao vivo pela internet no TJ Aparecida. Silvio, boa tarde para você. Inicialmente, obrigado por atender o nosso convite para falar desse assunto tão importante nesse momento. Em um artigo eu vi, Silvio, que você evita o termo reconstrução, como muita gente tem falado, né? Que é esse processo que se inicia agora. Por que não usar esse termo, Silvio? Boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa o termo reconstrução, porque, de certa forma, ele pressupõe que a gente vai fazer de novo o que estava lá, né? E acho que dentro dessa tragédia terrível que a gente está vendo aí nas últimas semanas no Rio Grande do Sul, a única questão que a gente pode tirar de uma possibilidade boa é de a gente rever a forma como as cidades foram construídas, né? Repensar, e portanto não é reconstruir, mas é repensar, reprojetar, né? E colocar uma agenda nova no desenho dessas cidades que vão ter que ser repensadas, algumas quase que integralmente. Silvio, muito boa tarde. Obrigada por atender o nosso convite. E quando a água baixar, qual que vai ser o principal desafio para que a vida, né, tente voltar à normalidade? Eu acho que o desafio é fazer a vida voltar à normalidade, e isso não é pouco, né? Então, acho que tem um momento emergencial, que as coisas têm que ser feitas às pressas para as pessoas poderem recuperar o mínimo de dignidade, né? Ter onde morar, ter as crianças poderem ir para a escola, as pessoas terem seu trabalho. Então, esse é um momento emergencial que deve ser pensado junto com essa possibilidade de um projeto de longo prazo, né, que considere tudo o que aconteceu agora como um ensinamento daquilo que a gente tem que rever, né? E eu acho que tem se falado muito na questão, enfim, de infraestruturas que não estavam funcionando, de problemas que tiveram na manutenção, mas também tem uma questão anterior a isso, que é a forma como as cidades foram desenhadas no Brasil ao longo do século XX, pode-se dizer que no país inteiro, né, que desconsiderou questões importantes e acreditou muito na ideia de que a gente ia resolver isso pela técnica, pelos sistemas que poderiam funcionar. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e olhar para o que aconteceu para poder repensar esse desenho de cidade. E nesse sentido, Silvio, eu queria perguntar para você com relação à estrutura, qual o tamanho da tarefa de repensar as cidades que foram devastadas pelas chuvas e construí-las novamente de uma forma mais sustentável, que não aconteça, não se repita tragédias como essa, né? Acho que tem um desafio importante aqui, que é conseguir mediar uma discussão, que é o pertencimento das pessoas nas suas cidades. As pessoas moram nas cidades, elas se identificam com os lugares onde moram, elas têm vínculos sociais, culturais, que têm que ser preservados, né? A gente poderia até falar em patrimônio não necessariamente tombado, né? Mas um patrimônio cultural, onde as pessoas se reconheçam, né? Então, a preservação desse tipo de questão, que é a preservação da vida cotidiana, ela é importante, mas se a gente for olhar para as grandes cidades brasileiras, elas sempre foram pensadas a partir de uma lógica muito rodoviarista, né? Muito pouco voltada para entender as dinâmicas naturais, né? Então, construção em nascentes, canalização de rios e córregos, que resultam no que a gente está vendo, né? A gente achou que ia dar conta de controlar a natureza de uma forma total. E a gente está vendo que não é isso, inclusive porque essa natureza está se transformando, quer dizer, as condições climáticas estão mudando e essa infraestrutura já está se mostrando insuficiente. Então, a gente tem que rever princípios que sempre nortearam o desenvolvimento urbano, né? E entender que áreas verdes, áreas alagáveis, córregos, rios, cursos de água têm que ser respeitados, tem que entender que eles vão estar sempre atuando na cidade.
né? E isso pode ser feito de uma forma muito bonita, inclusive, pensando que isso gera ambientes naturais dentro da cidade que pode ser muito interessante. Se a gente for olhar, né, a grande parte de todas essas tragédias, e não só no Rio Grande do Sul, mas a gente pode falar da Serra Fluminense, a gente pode falar do litoral norte paulista, que também tiveram problemas com grandes intensidades de chuva e deslizamento. Isso acontece em lugares onde as pessoas não deveriam estar. Isso tem a ver com o desenvolvimento da cidade. As pessoas têm que estar em lugares que considerem essas questões e que garantam a segurança dessas pessoas. Então, é realmente repensar a forma de abordar a cidade para poder fazer um projeto que seja sustentável em todas as suas escalas. Muito obrigada, Silva. É exatamente repensar, porque quantas cidades não estão construídas exatamente, né, sobre córregos que foram canalizados e cada vez mais a gente vê que isso uma hora vai dar problema. Muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigado a vocês. Boa tarde. Um abraço, boa tarde para você, Silvio. Que o exemplo do Rio Grande do Sul sirva aí para outras cidades, porque tem muitas áreas que foram ocupadas indevidamente e aí estão ameaçadas também uma eventual tragédia como essa que aconteceu no sul do Brasil. Exatamente. Alerta, hein? Alerta às autoridades. Às autoridades, aos governantes. Exatamente.